Vamos dar início à nossa segunda aula de trigger, nossa segunda parte. Nós estamos criando aqui um gatilho chamado teste, que será executado, disparado, depois de uma inserção na tabela conta. Só que aqui nós temos um pequeno erro, não de sintaxe, mas sim de lógica, que a primeira linha estará dentro do corpo do meu gatilho, mas as três últimas linhas, a linha 5, 6 e 7, não estarão dentro do meu gatilho. Se eu executar esse script SQL, vai me gerar um gatilho criado e 3 inserts dentro da tabela cliente. Se a gente for lá na tabela cliente, nós temos 3 inserções, João, Paulo e Lívia, João, Paulo e Lívia, e o primeiro insert está dentro do gatilho teste. Para ver todos os gatilhos, alterações de gatilhos, remoções de gatilhos, basta você vir na pasta triggers da sua tabela, já que os gatilhos ficam dentro de cada pasta, só que você não pode fazer nenhuma alteração por aqui, que ele não permite isso. Caso você queira fazer isso, você clica com o botão direito na tabela conta, alteração de tabela, ou alter table, e aqui na parte de triggers, aqui na parte de baixo, você pode ver todos os gatilhos que podem ser criados, os tipos de gatilhos que podem ser criados. Antes e depois de um insert, antes e depois de uma atualização, um update, e antes e depois de um delete ou remoção. Como só tem um gatilho, ele só vai mostrar apenas esse gatilho teste, e ele é um gatilho de após inserção, por isso que está dentro do após inserção aqui. E o que ele me diz? Que ele só tem apenas uma linha de comando, como a gente já esperava. Caso você queira, aproveitando aqui a tela, caso você queira alterar, fazer algum tipo de alteração, basta você vir no corpo e aplicar o seu gatilho. Só que aqui, como uma procedure, você não consegue fazer um alter trigger. Você tem que remover a sua trigger para depois você fazer a alteração necessária. Mas não é o nosso caso aqui. Vamos deixar do jeito que está. Se você quiser adicionar mais um gatilho, independente da forma aqui, basta você escolher a opção que você quer e adicionar, por exemplo, um before delete. E aí ele já cria o gatilho com esse nome aqui e na condição que ele seja antes de uma remoção. Então aqui o gatilho foi criado na tabela conta e ele é um gatilho antes de uma remoção. Mas também não vamos querer ele aqui. E esse outro gatilho aqui, ele precisa sofrer uma alteração para que seja feito corretamente o disparo dele, que deveria estar os outros 3, né? Seriam 4 inserts. Então eu vou remover esse gatilho aqui, ó. Removi, não tem mais nenhum gatilho, faço a aplicação, tudo certo, né? Foi executado corretamente. E aí vou fechar essa tabela aqui. Vou voltar para o meu gatilho teste e vou agora corrigir ele para que todas essas inserções estejam dentro do corpo dele. Como é que eu faço isso? E aí eu estou criando um delimitador aqui, informando que dentro dele haverá esses comandos. Então agora eu posso criar meu gatilho, foi criado corretamente, não houve essas inserções, porque se houvessem essas inserções, teria dado erro aqui, ó, por causa dessas linhas aqui. Então vamos agora disparar esse gatilho. Então aqui eu tenho uma inserção, eu vou fazer uma inserção na tabela conta. Dentro da tabela conta eu tenho apenas o ID, que está como chave primária e autoincrementável, e apenas eu vou adicionar o valor número, que aqui eu estou chutando 1000. Ele está informando que houve uma duplicação da chave 334, ou seja, esse gatilho aqui foi disparado, essa primeira linha foi disparada, mas a segunda, terceira e a quarta provavelmente dariam um erro por causa que já existe essas informações lá. Será que ocorreu essa inserção aqui na tabela conta? Vamos verificar aqui. Não houve nenhuma inserção. Isso ocorre porque o gatilho não foi executado 100% do seu conteúdo. Ou seja, executou parcialmente, mas ele tem que ser 100%. Então, quando isso ocorre, ele vai desfazer o que foi feito. Ou seja, se eu inserir algo e depois eu disparei um gatilho, que é o nosso caso, ele vai voltar, remover aquela linha, já que o gatilho não teve sucesso no seu disparo. Isso ocorre para o before? Também vai ocorrer para o before. Porque se o before ele vai fazer isso antes da inserção, por exemplo, vai dar erro antes e, obviamente, nem vai fazer a inserção. Tudo bem? Então, isso é muito importante em relação aos gatilhos. Não pode haver erro dentro dele. Se houver,
automaticamente todas as execuções antes ou depois dele serão eliminadas. Um outro ponto, eu posso ter dois gatilhos com o mesmo evento e com o mesmo tempo? Posso. Vamos fazer aqui a criação dele. Então eu crio o gatilho teste 2, eu tenho o teste 1, o teste 2 sendo depois de um insert. Então a gente vê que pode ser feito ter dois gatilhos com o mesmo tempo e com o mesmo evento. Quem vai ser executado primeiro, o teste 1 ou o teste 2? Vai ser o teste 1. Por quê? Porque ele foi criado primeiro que o teste 2. Então eu tenho que prestar atenção na hora que, se eu quisesse dois gatilhos com o mesmo tempo e com o mesmo evento, eu tenho que prestar atenção quem deve ser criado primeiro? Não precisa disso. Você pode, existe aqui uma palavra, existe um comando que você pode manejar, gerenciar melhor os seus gatilhos. Então, se você quiser gerenciar melhor suas trilhas, os seus gatilhos, você pode usar dois comandos. Um vai informar que aquela trilha, ou seja, essa trilha aqui, será executada primeiro ou precede antes de outro gatilho. E o outro comando seria para dizer que eu vou executar depois do outro gatilho. Então, nessa mesma linha, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que esse gatilho teste 2 precede o gatilho teste. Então, não importa quem foi criado primeiro, mas eu estou informando que ele vai ser executado primeiro que esse. Mas se eu quisesse fazer da outra forma, que esse fosse executado primeiro do que esse gatilho teste 2, ele segue depois do teste. Então a execução desse gatilho aqui vai ser após a execução de teste. Então com isso nós conseguimos finalizar o conteúdo restante de gatilhos. E aí nós aprendemos a colocar a precedência de gatilhos e também verificar a questão do erro dentro de um gatilho. Além disso, nós verificamos onde podemos fazer alterações, remoções e adições de gatilhos.